Correspondente Renata Pereira tem mais informações. Por volta das 4 da tarde do horário brasileiro, a emergência recebeu uma ligação vinda da casa onde o cantor vive com os 3 filhos em Los Angeles. Pouco tempo depois, o resgate chegou. Michael Jackson sofreu uma parada cardíaca. Os paramédicos demoraram cerca de 20 minutos para reanimá-lo dentro da ambulância. O rei do pop morreu aos 50 anos. Segundo as agências americanas, quando os paramédicos chegaram à casa de Michael Jackson, o cantor já não respirava mais e também já não era mais possível sentir a pulsação dele. Ele foi trazido aqui para o hospital da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E durante a tarde, os fãs também vieram para cá em busca de notícias. A polícia teve que interditar várias áreas por causa da multidão. Fãs americanos e brasileiros se amontoaram na frente da emergência. O trânsito parou na região. Segundo os principais jornais americanos, Michael Jackson chegou ao hospital já em coma profundo. A agência Fox News disse ainda que o pai do cantor, Joe Jackson, que estava com ele dentro da ambulância, falou para os repórteres que o filho não estava reagindo, mas não chegou a confirmar a morte do cantor. Os irmãos dele também estão no hospital. O rei do pop tinha um histórico de problemas respiratórios, mas estava com uma turnê prevista para julho em Londres, o que não acontecia há 12 anos. Michael nasceu em Indiana em 1958 e começou a carreira com os irmãos no inesquecível Jackson 5. Foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores astros da música mundial. Eu estou vendo aqui a Karen, que daqui a pouquinho vai nos dar a previsão do tempo. Você é da geração Michael Jackson, não é, Karen? Já faz algum tempo o nascimento, mas eu já cantei e dancei muito com ele no começo da minha adolescência. Qual é a música que te marcou mais do Michael Jackson? A trilha marcou demais. The Girl Is Mine eu gostava bastante também. O fato é que ele mudou muito desde o tempo em que cativou muitos da minha geração. Deixou de ser apenas um astro da música pop para se envolver em escândalos. Michael Jackson, de 50 anos, nasceu na cidade de Gary, no estado americano de Indiana. É o 7º dos 9 filhos da família de Joseph e Catherine Jackson. A infância pobre começou a mudar quando ele e os irmãos deram início à carreira de cantor. Aos 8 anos, era Michael, vocalista dos Jackson 5. Do grupo para a carreira solo, já no primeiro álbum, um recorde, The Wall, foi o disco mais vendido da história da Black Music. O sucesso maior ainda estava por vir. Entre mortos e vivos, Thriller foi o disco mais vendido na história da música pop, com 100 milhões de cópias. E não foi apenas cantando que Michael ganhou o mundo. Os movimentos de dança, como Robô e o passo batizado de Caminhante da Lua, foram repetidos por muitas gerações. Na estante de casa, uma coleção com 25 Grammys, o Oscar da música americana. Michael ficou obcecado por renovar o estilo, musical ou dele próprio. Pele clara, cabelos e nariz cada vez mais finos. A excentricidade até para construir uma terra do nunca, o grande parque de diversões no qual Michael morava e recebia seus convidados, quase todos crianças. Foi lá que começaram os escândalos. No pior deles, 2 acusações de abuso sexual de garotos. Os casos foram arquivados por falta de provas. Michael ainda se casou. A filha de Elvis Presley foi a escolhida. Com ela e mães de aluguel, o cantor foi pai de 3 filhos. As vendas dos discos caíram e Michael Jackson deixou os palcos. Enfrentou uma crise financeira que o obrigou a vender o castelo e leiloar bens. Ele ensaiava para voltar aos palcos no mês que vem. 50 concertos em Londres marcariam o retorno depois de 12 anos. O correspondente do SBT Brasil, Jaques Gomes Filho, está nesse momento em Chicago, nos Estados Unidos, e tem outras informações falando com a gente por telefone. Jaques, como foi recebida a notícia da morte do Michael Jackson aí nos Estados Unidos? Boa
Boa noite, Nascimento. A informação da morte do Michael Jackson pegou um mundo de surpresa, né? Aqui nos Estados Unidos a comoção já começou lá desde os primeiros rumores. A confirmação do jornal Los Angeles Times, um dos mais importantes do país, fez com que todos corressem para frente das TVs, Nascimento. Agora, houve confusão, Jacques, nas primeiras informações, né? Não se sabia exatamente se ele havia morrido ou não. Demorou um pouco para se ter certeza. É verdade, Nascimento. A notícia ela foi confirmada pouco a pouco pelos principais veículos de comunicação americanos, né, que chegaram a bater cabeça em algum momento. O site de celebridades TMZ foi o primeiro, depois o Los Angeles Times, seguido pelas redes de TV NBC, e a falta de uma confirmação oficial fez com que a maioria das outras TVs tomassem um cuidado maior. A CNN, por exemplo, Nascimento, ela confirmou a parada cardíaca, mas a informação de que ele teria morrido veio um pouco mais tarde. O mesmo aconteceu com as TVs Fox News, ABC e com o jornal The New York Times. Todos divulgaram a notícia depois da confirmação de um médico legista. Bom, Jacques, então a movimentação será intensa esta noite aí nos Estados Unidos. Sem dúvida, Nascimento. Os fãs eles já se aglomeram na porta do hospital, na porta da casa do cantor em Los Angeles, e o enterro certamente vai reunir uma multidão. Michael Jackson morreu bem no momento em que esboçava um retorno aos palcos. Obrigado ao Jacques Gomes Filho, que falou com a gente ao vivo dos Estados Unidos. Na maior cidade do Brasil, muito já se fala da notícia da morte do cantor Michael Jackson. Vamos agora chamar a repórter Amanda Klein. Aqui neste movimentado shopping na zona oeste de São Paulo, muita gente correu para frente dos televisores para saber da notícia que deixou os fãs surpresos. Apesar de jovens, essas meninas conheciam e ouviam as músicas de Michael Jackson. Você ficou assustada? Eu fiquei, porque eu tava navegando na internet e do nada eu vi assim, Michael Jackson morreu. Foi muito de surpresa essa notícia pra mim, realmente. Chocou assim, porque foi muito do nada. Ele era muito polêmico? Muito, tava em todas as revistas de fofoca, todos os sites. Ele mudou de cor, né, pra ficar branco, tomava vários remédios. E você, também era fã? Apesar de eu ter só 15 anos, eu ouvi muito as músicas mais famosas dele, como o Thriller, e eu gostava dos passos, que era a marca dele. E dá pra imitar alguns passinhos? Amanda Klein, de São Paulo, para o SBT Brasil. No Rio de Janeiro, a repórter Mônica Puga conversou agora há pouco com um dos maiores fãs brasileiros de Michael Jackson. O clima é de tristeza entre os fãs aqui do Rio de Michael Jackson. Aqui nessa casa, tudo lembra o artista. Este é o Leandro. Ele foi considerado, depois de uma eleição pela internet, o maior colecionador de itens que dizem respeito ao Michael Jackson de toda a América Latina. E não é só o que ele tem pela casa, é o que ele tem pelo próprio corpo. São tatuagens de Michael Jackson nos braços. Quantas são, Leandro? São 4. O que significa essa adoração por ele? Ele é um exemplo, ele sempre fez o bem a todo mundo, usou toda a sua influência, seu dinheiro, seu poder, tudo só para fazer o bem. E ele é um exemplo para mim que eu vou continuar seguindo. Você é fã do Michael Jackson há quanto tempo? Há 19 anos. E o que representa a morte dele para você agora como um colecionador maior da América Latina? Eu vou continuar colecionando tudo e é muito triste, porque a gente perdeu o maior fenômeno da indústria fonográfica mundial. Ninguém nunca vendeu e ninguém nunca vai vender mais do que ele. Vamos agora falar ao vivo, pelo telefone, com o crítico Zusa Homem de Melo, um dos principais estudiosos de música no Brasil. Boa noite, Zusa. Boa noite, Nascimento. É um prazer falar com você. O prazer é meu. Bom, Zusa, o que fica? Como pode ser avaliada a carreira de Michael Jackson? A sensação que eu tenho é que a carreira dele é o mais eloquente exemplo de como essa trajetória de um megastar entra num processo de um verdadeiro redemoinho e que aos poucos o homem, o artista, vai perdendo totalmente o controle sobre a sua própria arte. E no caso do Michael Jackson, até mesmo sobre a sua vida. A gente pode até dizer que ele quase já não tinha mais o próprio DNA, tais as transformações que foram ocorrendo na sua vida, físicas e, evidentemente, psíquicas. Bom. E isso com um reflexo muito grande na arte de um artista como ele.
Bom, de Sandy a Gilberto Gil, vários artistas brasileiros já lamentaram a morte do cantor. Ele era, apesar de todas as excentricidades, uma unanimidade. Pode-se dizer que ele era uma unanimidade, sim. Eu acho que é evidente o nível que ele conseguiu atingir como um megastar, e não apenas como um cantor, mas também como um dançarino, um criador de uma verdadeira forma coreográfica própria e que acabou se refletindo no mundo inteiro. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista ao Zusa Homem de Melo aqui ao SBT Brasil e boa noite. Morte de Michael Jackson. Boa noite, Nascimento. Por aqui ainda está um pouco difícil para conseguir mais informações sobre o que aconteceu de fato com o Michael Jackson, como o que foi que gerou nessa parada cardíaca em primeiro lugar. Os médicos não descartaram nenhuma possibilidade, inclusive o uso de drogas. E por aqui os fãs também não param de chegar. Muita gente com fotos do Michael Jackson, nas casas aqui em volta também já é possível escutar as músicas mais famosas do cantor. Repórteres do mundo todo também já estão aqui. E nesse momento, por enquanto, só muita tristeza. Moradores de Los Angeles e os americanos em geral ainda estão bastante chocados com a morte do ídolo de tantas gerações, Nascimento. Obrigado, Renata Pereira, que daqui a pouquinho voltará com a gente. Que ligou da casa de Michael Jackson para o serviço de emergência em Los Angeles. A conversa com o atendente do serviço 911 foi divulgada hoje. Fire Paramedic 33, what is your address of emergency? Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. Okay, sir. What's your address? Los Angeles, California. We have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not Okay. breathing, sir. Okay, how old is he? He's 50 years old, sir. 50. Okay. He's unconscious. He's not breathing? Yes, he's not breathing, sir. Okay. And he's not conscious either. He's not breathing. He's not conscious, sir. Okay. All right. Do you have him? Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. Yes, we have a personal doctor here with him, sir, but he's not responding to anything. No, he's not responding to CPR or anything. Well, we're on our way there. Did anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here. Okay, so the doctor see what happened? Doctor, did you see what happened, sir? Sir, you just, if you can please, he's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir, please. Okay, we're on our way. O correspondente Jacques Gomes Filho acompanhou a comoção em Gary, a cidade do estado americano de Indiana em que Michael Jackson nasceu. A fã não consegue conter as lágrimas. Emoção e homenagens em frente à casa da família Jackson, em Gary, no estado americano de Indiana. O estilo é inconfundível. O astro continua presente no bairro de classe pobre que o viu crescer. Para esta mulher, Michael é uma eterna criança. Young man, Michael Jackson. Michael Jackson morou nesta casa até os 11 anos de idade, quando a família se mudou para a Califórnia. Foi aqui dentro, numa pequena sala, que ele ensaiou os primeiros passos da carreira, na época acompanhado pelos irmãos do grupo Jackson 5. Com apenas 8 anos, ele já era o vocalista e principal figura da banda. Talento que este homem enxergou de longe e viu de perto, quando chegou na casa pela primeira vez, em 1967. Gordon Gave, fundador da gravadora Steel Town, foi o primeiro empresário do grupo. Para ele, o pequeno Michael já era um artista completo. A singer, dancer and entertainment. Lembro de pequenininha, a gente tentava dançar igual o Michael Jackson. Você faz um retrospecto de sua vida. A carreira solo veio na década de 1970. Michael Jackson aterrorizou gerações. Disse que não devemos parar até conseguir o suficiente. Apesar das controvérsias, afirmou que não importa se você é negro ou branco. Ele mesmo doou milhares de dólares para causas beneficentes. Ajudou hospitais que cuidam de crianças com câncer. Doou alimentos para as vítimas da guerra da Bósnia. Ao lado do amigo Lionel Rich, Michael Jackson compôs a música We Are The World. Com o single, liderou o movimento para combater a fome na África. Jacques Gomes Filho, de Gary, para o SBT Brasil. We are
Karen Bravo é aqui a nossa representante da geração Michael Jackson. E eu vou te perguntar, Karen, sobre o outro lado do ídolo. As esquisitices, você quer dizer, né, Nascimento? Excentricidades, atitudes mesmo que em vários momentos confundiram os fãs. Eu diria até que incomodaram, porque em certos momentos ele parecia meio perdido na fama. Não soube aproveitar tantas coisas boas. A vida e os escândalos de Michael Jackson passaram por um corredor estreito, com a imagem de sucesso ao fundo. Especialistas dizem que a pressão exercida pelo pai, com suspeitas de maltratos durante toda a infância, pode ter despertado o lado excêntrico do cantor. No palco, o menino era invencível, crescia deslizando os pés pelo tempo. Fora dele, a primeira notícia das esquisitices veio nos anos 80. Michael dormia dentro de uma câmara de oxigênio puro para se manter jovem. Surgiram máscaras, luvas, preocupação extrema em não expor a pele ao sol. O cantor se transformava a cada videoclipe. Uma nova casa, um novo sonho de vida perfeita. Para manter o rancho milionário em Los Angeles, chegou a gastar 8 milhões de reais por mês. Em agosto de 93, o primeiro escândalo sexual se torna público. Um pai acusa Michael Jackson de abusar sexualmente do filho de 13 anos. Michael fez uma declaração pública, alegando inocência. Não me tratem como um criminoso, porque eu sou inocente. Eu fui forçado a me submeter a um humilhante exame na polícia. A família retirou o processo da justiça depois de um acordo de quase 50 milhões de reais. O primeiro casamento foi com Lisa Presley, filha do rei do rock Elvis Presley, herdeira de uma fortuna avaliada em 100 milhões de dólares. 2 anos depois veio o divórcio. Com a segunda mulher, a enfermeira Debbie Rowe, teve 2 filhos. Logo depois teve outro de uma mulher desconhecida e por inseminação artificial. Chocou o mundo na sacada do hotel em Berlim, na Alemanha, quando pendurou o menino e balançou como se fosse deixá-lo cair. Em 2003, novas denúncias de pedofilia levaram Michael Jackson a ser preso e liberado após pagar fiança. Julgado, acabou absolvido por falta de provas. Nunca poderia machucar uma criança. Não está em mim esse tipo de coisa. A turnê, marcada para julho em Londres, era uma tentativa de se recuperar, sair das sombras e voltar a brilhar. Michael Jackson era ainda um menino quando teve que pôr as brincadeiras de lado e trabalhar duro. O que talvez explique o fato de que a vida do cantor transformou-se na busca da infância perdida. 7 anos de idade e uma voz que encantou o mundo. Aos 50 anos, a imagem que correu o mundo. Em meio século, 750 milhões de CDs e discos vendidos. Um astro pop, dono de um comportamento que sempre chamou a atenção. Seu tempo passou, rosto e cor da pele mudaram. Uma vontade parece ter resistido, a de estar rodeado por cores e gente mais nova. Um universo de criança no quintal de casa. Um mundo particular que ele chamou de Neverland. Em inglês, a Terra do Nunca. É mesmo? Esse é o nome do lugar onde vive Peter Pan, personagem de um clássico infantil. História de um menino que, para sempre, vive assim. Junta nossos chefes, não temos terror. Seguimos nossos chefes pra onde eles. Na década de 80, um psicólogo americano escreveu um livro, A Síndrome de Peter Pan. Nome que ele usou para descrever adultos que continuavam a se comportar como crianças, ou seja, viviam num mundo de fantasia. A expressão nunca foi usada para dar diagnósticos em consultórios médicos. Ainda assim, muitos se perguntam, seria esse o enigma de Michael Jackson? Pessoas que tenham saltado esse estágio da infância, não tendo a oportunidade de exercitar essa vida de brincadeira, de imaginação, minimamente falando, né, com intensidade mínima, podem sim ter uma necessidade no futuro de estarem envolvidas com atividades infantis.
Que bom ter voltado esta noite. Talvez não veja mais. Por quê? Porque amanhã eu vou crescer. Crescer? Um medo mais comum do que se imagina. Existem pessoas que na vida adulta se dão o presente de realizarem uma festa de aniversário num buffet infantil, mesmo tendo 28 anos de idade, 30 anos de idade. Mas Michael Jackson foi muito além. Tentou fazer da vida um passeio assim. Com um enredo que poderia ser tema de um bom filme de terror, Michael Jackson escreveu e produziu Thriller, um dos melhores e mais influentes videoclipes de todos os tempos. O que você ouve aí? Parece velho. Era 1982 e o ritmo de Thriller se espalhou como uma pandemia musical nos 4 cantos do mundo. Difícil não se lembrar do dia em que os zumbis de Michael Jackson apareceram na TV. Foi um fenômeno, né? Todo mundo queria conhecer quem era o tal Michael Jackson. Eu nem lembro quando eu vi a primeira vez, mas eu gostei. Eu não me assustei não, achei divertido, quis aprender o passinho. Poderia ter sido uma cartada de mau gosto, mas até com os mortos, Michael Jackson conseguiu um lance genial. Thriller foi um sucesso não só pelo que se ouviu, mas pelo que se viu também. Eu achei uma inovação, foi diferente, né? Chamou bastante atenção. Não foi um simples videoclipe, foi um filme mesmo, um curta-metragem, gravado com técnicas de cinema e assinado por um grande diretor, John Landis. Enquanto houver um jovem completando 10, 12, 13, 14 anos e ouvindo esse disco pela primeira vez, ou qualquer outra pessoa, esse disco vai soar fresco, assim como a maioria das coisas dos Beatles e artistas desse porte. Foi Thriller, terror na tradução em português, que lançou Michael Jackson como o primeiro negro na MTV norte-americana. Também foi o único álbum a ser o mais vendido em 2 anos consecutivos nos Estados Unidos. Em 16 países ganhou o disco de platina ou diamante. Nas Filipinas, a música foi usada até como parte da reeducação de presos. E lá, do outro lado do mundo, teve consequências que poucos poderiam imaginar. Mortos-vivos, caras de mal e um Michael Jackson que até poderia assustar os mais desavisados. Thriller foi uma história de terror, com final feliz.